Abra por gentileza a sua Bíblia no livro de João capítulo 14. Pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emanuel, com tua glória sobre mim, enche-me de ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti até transbordar. Pra onde iremos nós, ó Deus? Só tu tens a palavra de vida eterna. Pra onde iremos? Ó Deus, fale conosco. Queremos aqui ouvir a tua voz. Só tu tens a palavra de vida eterna. Para onde iremos, ó Deus? Que tudo que precisamos está em ti. Que através dessa palavra corações sejam regenerados, convertidos, renovados. Fale, ó Deus, fale aos nossos corações. Queremos ouvir a tua voz. Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Que bacana, né? Hoje as crianças, agora a sala delas é aqui ao lado. Tá vendo que a gente não está ouvindo barulho nenhum? Um pouquinho lá no fundo. Porque para elas ficou melhor, né? Ficou mais concentrado, mais organizadinho. E olha que hoje é festa. Parece que tem festa? Não parece, mas daqui a pouco eles vão se soltar. Que daqui a pouquinho, na hora do louvor, elas vão ficar lá em cima, no pula-pula, aí a gente vai ouvir. Mas olha que bacana, né? Porque assim, gente, são duas igrejas dentro de uma, né? A igreja para os jovens e adultos e a igreja para as crianças, adolescentes. É totalmente diferente o conteúdo, né? Na linguagem delas. Hoje mesmo elas prepararam um vídeo para elas. Então assim, é diferente. E é bom você trazer o filho. É bom. Ele tem que crescer nesse ambiente, sabe? Ambiente de fé, um ambiente saudável, né? Ele crescer dentro da palavra, acostumá-lo ao caminho, né? de buscar a Deus, de congregar. Isso é muito importante. Amém? Vamos lá, João 14, no verso 16, eu queria primeiro aqui no telão com vocês, quem está em casa acompanha comigo na tela aí também, o significado de consolador no grego. O termo grego significa, literalmente, alguém chamado ao lado para quê, gente? Para ajudar. Então, consolador, no grego, que é o original, é alguém que é chamado ao lado para ajudar. Então, é muito importante, inclusive ontem, aqui com os professores, né, o Marcos e o Alan, o Marcos que ele fez agora
além da teologia, ele se especializou no grego e no hebraico. E ele está falando comigo exatamente isso, a importância de você buscar algumas palavras na Bíblia no original. Não que você vai buscar todas, porque senão... Mas algumas palavras é bom você buscar. Deixa eu pesquisar, porque o grego é o original. O que significa o consolador no grego? Olha que bacana. Alguém que é chamado para andar ao lado. Aí você se pergunta, mas o que tem a ver com a palavra? Tudo, porque a palavra fala do consolador. Então você já entende agora o que foi chamado para ajudar. Ok? Vamos lá, João 14, verso 16 agora. Jesus falando para os discípulos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro. Quem? Consolador, letra maiúscula. A fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós conhecereis, porque Ele habita convosco, e estará em vós. Vamos parar aqui, gente. Jesus, na sua despedida, preparando os discípulos, porque os discípulos ficariam sozinhos. O que Jesus disse? Eu vou rogar ao Pai, para que Ele vos envie, quem mesmo? Que é chamado para ajudar. E Ele estará para sempre convosco. Para sempre. No entanto, no finalzinho aqui, onde Jesus disse, porque Ele habita convosco, estará em vós, porque Jesus já estava, embora o Espírito Santo já agia no coração dos discípulos, através de Cristo, mas estará em vós, porque Jesus já estava preparando eles para o derramamento do Espírito Santo em Atos 2, onde deu a ordem para que eles ficassem em Jerusalém, que foi um fato singular, foi uma experiência. Mas o Espírito Santo já agia nos discípulos. Tanto é que Jesus disse que o mundo não pode receber o Espírito da verdade. Quem está no mundo não tem conhecimento algum do Espírito Santo, porque o mundo não pode receber. Qual é o papel do Espírito Santo? Ele convence o mundo do pecado. Quem te convenceu de largar a vida errada não foi o pastor que pregou, foi o Espírito Santo. A palavra pregada foi apenas um instrumento de salvação, de convencimento, mas quem convenceu você foi o Espírito Santo. Muito bem. Quando Jesus disse que rogaria ao Pai para que o Pai enviasse o Consolador, Jesus afirma: Ele estará para sempre convosco. Entenda uma coisa, eu respeito quem pensa diferente, porque são divergências teológicas nesse sentido, mas o Espírito Santo, quando vem, Ele habita e Ele permanece. Ele não vem e vai embora, Ele vem, permanece, porque é Ele quem nos conduz é Ele quem vai nos conduzir, melhor dizendo, até o dia da redenção. É Ele quem nos guia, é Ele quem nos exorta. Então, se o Espírito Santo sair de nós, quem vai nos conduzir? Quem vai nos consolar? Porque Jesus disse: eu vou rogar ao Pai para que Ele vos envie. Quem mesmo, gente? O Consolador. Vamos separar agora essa palavra, Consolador. Consolador. Consola no momento da dor. Quando, por exemplo, um crente perde um ente querido, quem consola, quem conforta o crente, quem conforta o cristão no momento de dor? O Consolador. Então, ele não pode sair. Ele vem e permanece. Jesus, ele enfatiza, para sempre. Essa ideia de perder o Espírito Santo
Eu não creio, porque eu vou pelo aquilo que está escrito. Ele vem e permanece. E quando a gente peca, pastor, a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa. Então precisamos do Espírito Santo para que diante de uma fraqueza aconteça o nosso levantar. Amém? Então Jesus, preparando os discípulos, ele enfatiza o Consolador, fala que vai ficar para sempre, e fala que o mundo não pode receber, porque o mundo não conhece. Não conhece. Só tem temor de Deus, só tem temor das coisas de Deus, quem tem a presença do Espírito Santo. E aí, continuando no verso 18, diz assim: não vos deixarei, o que, gente? Órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais, vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. O que ele quis dizer? Eu vou, e eu vou voltar. O mundo não vai me ver, mas vocês vão me ver, porque ele apareceu várias vezes para os discípulos, depois de sua morte. E ele afirma, assim como eu vivo, vós também vivereis. O que ele quis dizer? Que do mesmo jeito que eu venci a morte, do mesmo jeito que eu, vamos colocar assim, do mesmo jeito que eu vou superar a morte, eu vou vencer a morte, vós também, vocês também, ou seja, aquele que está em Cristo, aquele que tem a presença do Espírito Santo, aquele que morre com Cristo, com Jesus, a morte não vence, não vence. O cristão verdadeiro, ele tem a morte física, ele terá a morte física se Cristo não voltar até o dia, mas ele não terá a morte eterna. E aí, continuando no verso 21, diz assim, ou melhor, 20: naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele o que, gente? Morada. Gente, eu vou explicar assim para vocês entenderem. Nós temos aí a Santíssima Trindade, o Pai e o Espírito Santo. Todo o plano de salvação foi elaborado na eternidade, entre o Pai e o Filho. O plano já tinha sido elaborado. Tem gente que acha que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas distintas, e não são. Uma só pessoa, só que em missões diferentes. Vamos lá. O Pai elabora o plano, o Filho veio para cumprir esse plano, para executar o plano onde? Onde o plano foi cumprido? Onde, gente? Na cruz. Foi demonstrado para o mundo inteiro o plano de salvação. Sim. E agora, como aplicar esse plano
no coração das pessoas? Como fazer com que as pessoas entendam que esse plano é o plano de Deus? Como? Quem vai fazer isso? Quem vai colocar no coração das pessoas que Jesus morreu pelos pecados delas? Quem vai convencer essas pessoas que o caminho que elas estão trilhando é um caminho errado? Quem, gente? O Espírito Santo. Ele vem, convence e ele faz morada. Morada. Quem somos nós para ser morada de Deus, gente? Quem é você para ser uma morada de Deus? Somos morada porque Ele é misericordioso. Sabe lá o que é isso? Você é morada de Deus. Às vezes a pessoa reclama da vida dela, reclama de um probleminha que acontece aqui, chora ali, e ela esquece que ela é morada de Deus. Somos morada dele. Você vê que ele diz: aquele que me ama guardará as minhas palavras. Tudo que a gente tem que fazer nesse mundo, minha gente, é guardar as palavras de Deus no nosso coração. Guarde a palavra. As pessoas estão, falava quinta-feira aqui no culto, o amor está se esfriando, as pessoas estão cada vez mais frias com as outras. As pessoas estão, sabe, muito individualistas, egoístas. Por que assim? Por que o mundo está assim? Porque o mundo não pode guardar a palavra de Deus. Diante de tudo que acontecer na sua vida, preste atenção numa coisa. Preste atenção numa coisa. Palavra no seu coração sempre. Amém. Ele fez morada. Ele vem e quer fazer morada. Para sempre. Eu, mísero pecador, cheio de falhas, e Ele fez morada. Ele quer fazer morada. Amém, pessoal. Ele vem e quer morar para sempre. Para sempre. Quem somos nós para ter morada de Deus? Nós não somos fortes, gente. Somos fracos. Forte é o Espírito que habita em nós. Amém. Nós não somos melhores do que ninguém. Ontem aqui com os professores, nós falávamos exatamente sobre mérito. Eu contei o meu testemunho para o professor Alan. Ele falou para mim assim: você saiu da meritocracia para ser um miserável pecador. Você achava antes que você era merecedor de alguma coisa, pelo modo que você vivia, e você entendeu que você não merece nada. Tudo é graça, gente. Estamos aqui é pela graça. Se você conseguiu sair da sua casa, pegar o seu carro para assistir o culto, foi a graça de Deus que permitiu isso. É tudo pela graça. Nada é por nós, não é porque merecemos alguma coisa. Se acontece algo de bom na nossa vida, é a graça de Deus. Se acertamos, se temos alguma decisão correta, se tomamos alguma atitude correta, é Deus. Mas quando nós tomamos uma atitude errada, somos nós mesmos. Tudo é graça dele. Se eu pude ajudar fulano, não é porque eu sou alguma coisa para ajudar fulano. Deus me concedeu a graça de ajudar fulano. Amém. Isso é a morada do Espírito Santo. É morada. É tão diferente. Quando você está sentado numa roda com pessoas que têm a morada do Espírito Santo, é diferente. A conversa é diferente, o ambiente é diferente, porque são pessoas que têm a morada de Deus dentro delas. É totalmente diferente. Ontem sentado, conversando com eles, tomando café, a live chegando, 11h30 a live, eu estou assim, poxa, não estou querendo parar, é gostoso, é maravilhoso, porque são pessoas que têm a morada de Deus. Somos melhores do que os outros? Não somos melhores. Nós precisamos de Deus. Somos miseráveis, pecadores como os outros. Só que Ele escolheu um povo para morar. Como está escrito lá em Pedro: raça eleita, propriedade exclusiva de Deus, nação santa. Amém, pessoal.
E aí, continuando essa palavra maravilhosa, diz assim, verso 25. 25, é isso mesmo? Isso. 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Glorioso isso aqui, gente. O Espírito Santo vai vir e ele ensinará a vocês todas as coisas. Teologicamente falando, profetas, apóstolos, discípulos que não eram discípulos de Jesus, que eram discípulos dos apóstolos, inspirados pelo Espírito Santo, eles escreveram a Bíblia. Gente, a Bíblia foi escrita em épocas diferentes, em países diferentes, culturas diferentes, e por mais de 40 autores. Mas você não vê um livro entrando em contradição com o outro, só tem uma explicação. Quem inspirou esses homens? O Espírito Santo. E trazendo para nós, quem nos ensina? É o Espírito Santo. Quem nos exorta? O Espírito Santo. Vai acabar o culto, você vai para casa. Você vai para casa, o pastor não vai estar com você, o voluntário não vai estar com você, mas o Espírito que mora em você vai te exortar, vai te ensinar, vai te conduzir. É isso. É isso. É o Espírito Santo que mora em nós, que fala, fulano, não é esse caminho, vem para cá. Olha, cuidado, é aqui. Nós precisamos dele. Todos os dias, por isso que ele tem que morar aqui. Ele não pode sair daqui, pelo amor de Deus. Se ele sair, nós estamos... Se ele morando aqui, já somos falhos. Imagine se ele sair. Então ele nos ensina, ele nos convence, ele mostra para a gente. E aí continuando no verso 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Só para você entender, por que Jesus disse que a paz que ele dá não é como a paz que o mundo dá? Porque para as pessoas aí fora, o que é paz? O que é paz para o mundo? Sabe o que é paz para o mundo? É você não ter nenhuma aflição, é você não ter nenhuma dor de cabeça, é você não ter nenhum problema. O que é a paz de Deus? A paz que vem de Deus excede todo o entendimento. A paz que vem de Deus é a paz que habitava no apóstolo Paulo quando ele disse: tristes, porém alegres. É você ter aflições, dificuldades, momentos difíceis, mas diante de tudo que você está vivendo, o que tem no seu coração? Tem paz. Eu já falei isso aqui e volto a falar. Quando eu não tinha o conhecimento do evangelho verdadeiro, eu não cumprimentava as pessoas com a paz. Alguns aqui também tinham esse costume. Eu falava o seguinte: eu não estou na paz, eu estou na guerra. Porque eu não tinha conhecimento. Mas Jesus, ele disse: deixo-vos a paz, e a minha paz vos dou. E os apóstolos no passado, em suas cartas, se você observar, eles cumprimentavam as pessoas com a paz. Então hoje eu falo graça e paz, ou a paz do Senhor. Porque o cristão tem que ter paz. Amém. Se a paz de Deus não estiver aqui dentro, estamos perdidos. E quem traz essa paz é quem mora em nós. Quem mora em nós? O Espírito Santo.
Então o mundo está desabando. Tem paz aqui dentro. Paz que vem dele. Eu sei que tem gente, pelo fato de não conhecer a palavra e de não ter o Espírito Santo, fica difícil de entender isso. Como é que eu vou ter paz, pastor Joel, acontecendo isso na minha vida? Como é que eu vou ter paz se eu tenho esse problema? Por isso que a Bíblia diz que a paz que vem de Deus excede todo entendimento. Ela excede todo. O mundo não entende essa paz. Tem até um vídeo antigo dos cristãos sendo levados para a arena dos leões, e eles indo para a arena louvando. Eles eles pregados, amarrados para serem lançados na fornalha, eles louvavam, eles cantavam. Paulo e Silas presos, o que eles faziam? Louvavam a Deus. Que é isso? O que é isso, gente? Paz. Oi, Eusébio. Sim. É isso. A paz está ligada à confiança. Quando nós confiamos em Deus, de fato, de verdade, o que nós temos no coração, gente? Temos paz. Né? Tem até uma frase que diz assim, né? No final sempre dá certo. Se não deu certo, porque não chegou no final. É isso, o cristão pensa assim. Ele pensa assim, ele tem isso dentro dele, tem essa confiança dentro dele. E no versículo 28 diz assim: ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegra-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe de onde, gente? Do mundo. E ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Então, Jesus finaliza suas palavras com os discípulos, falando o seguinte: eis que vem aí o príncipe do mundo. Quem é o príncipe do mundo, gente? Satanás, o nosso inimigo. Ele não é o dono do mundo, entenda isso. Mas ele governa o mundo. Ele é o príncipe do mundo, das coisas erradas. Jesus fala, ele está vindo aí, e ele não tem nada em mim, ou seja, eu não tenho ligação nenhuma com ele. Não espere que alguma coisa boa venha dele, porque ele não tem nada de mim. Então o que a gente pode esperar desse mundo, gente? Nada. Nada. Às vezes a pessoa em casa, ela não tem um discernimento com respeito a um familiar que ainda não se converteu, familiar incrédulo, e às vezes a pessoa ela fica, sabe, se martirizando, porque o filho tem esse comportamento, a filha tem esse comportamento, mas o seu filho se converteu a Cristo, nele tem a morada de Deus? Não tem. Então não espere da parte dele uma postura de um cristão. Tenha discernimento que ainda ele não se converteu, ore para que ele se converta. Amém, gente? Então o que nós podemos esperar desse mundo? O mundo jaz no maligno, gente. Olha as coisas que estão acontecendo. Tantas coisas absurdas estão acontecendo.
Olha essa geração que está vindo. Eu estou pensando, meu Deus, daqui a 20 anos, que vai ser desse mundo? Olha essa geração que está vindo agora. Tivemos uma aula com a psicóloga. Ela é especialista a psicologia dela é voltada para as crianças. E ela fez uma reunião com as educadoras, muito importante, inclusive vou fazer com ela de novo, para todo mundo. E ela falava exatamente o seguinte, que é uma regra no Ministério da Saúde, que a criança, até os 2 anos, ela não pode ver tela. Até os 2 anos de idade, a criança não pode ver tela. Hoje isso é praticamente impossível, porque o bebezinho, com 9, 10 meses, já está vendo a galinha pintadinha pelo celular. Então você vê que as coisas estão assim, as crianças estão crescendo muito rápido, elas estão tendo acesso muito rápido às informações essas que nós tivemos depois de uma certa idade. Hoje tem criança com 5 anos já sabe de tudo. Por quê? O mundo jaz. É difícil, sim, gente, muito difícil. Só que nós temos, graças a Deus, o Consolador com a gente. E que esse Consolador more também nos seus filhos, no seu marido, na sua esposa. Que a sua casa tenha a habitação do Espírito Santo dentro dela. Amém, pessoal? Somente Ele, para a gente ter paz. Só Ele, mais ninguém. O mundo está confuso, o mundo jaz no maligno. E como sobreviver? Com a morada do Consolador aqui. E olha que essas palavras de Jesus foram, naquela época, para os discípulos. E dentro desse contexto, você lê antes e depois, vai ver que Jesus disse: no mundo tereis. Naquela época, que não tinha WhatsApp, que não tinha rede social, que ninguém mandava indireta para ninguém em rede social, é ou não é assim? Hoje a coisa está muito mais avançada. A igreja precisa da morada do Espírito Santo. Nós precisamos dessa morada. E ela acontece no dia da nossa conversão. Amém? Só Ele. E que Ele te conduza, que Ele te guie. E se você ainda olha, pastor Joel, eu ainda não me voltei para esse Deus, eu não me converti a Ele. Hoje, nesse culto, nessa hora, nessa palavra, o Espírito Santo, eu estou pregando aqui, mas quem está te convencendo de mudar de caminho, de mudar de lado, é quem? O Espírito Santo. E que Ele encontre no seu coração morada, para ficar aí com você sempre. Torço para que isso aconteça. Mas é necessário que você abra o seu coração, seja humilde para dizer: Senhor, eu preciso. Jesus, eu preciso. Jesus, eu estou aqui, eu não mereço. Me ajuda, porque sozinho eu não consigo. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso da Tua luz, eu preciso da Tua direção. Senhor, o que eu preciso fazer? Uma vez uma pessoa me perguntou assim: pastor Joel, como orar? Me ensina a orar, eu não sei orar. Como orar? Eu falei para ela: faz o seguinte, fecha os seus olhos onde você está agora e fala assim para Deus: Deus, eu não sei orar, me ajude, me ensine a orar. O que a pessoa já está fazendo, gente? Orando. Então você não sabe o que falar com Deus? Fala o que está na sua mente. Fala para Ele assim: Deus, olha, é o seguinte, eu estou aqui na igreja hoje, mas eu não tenho o hábito de orar, eu não tenho o hábito de ler a Bíblia. Deus, eu estou aqui, mas olha, eu tenho sido indolente diante de Ti, Senhor. Me ajuda, eu não sei por onde começar. Seja humilde, sincero diante dEle, porque Ele vendo sinceridade, Ele vai vir, vai te converter e vai morar em você, e nunca mais vai sair. Esse é o papel do Espírito Santo. Amém? Ele não está do outro lado. O Espírito Santo não é distante da gente, como alguns fazem, né? Coloca o Espírito Santo como uma pessoa inacessível, como se a pessoa não tivesse acesso a Ele. Todos nós podemos, sim, falar com Ele. Ele está procurando lugar. Ele quer lugar para quê, gente? Para quê, gente? Morar. E não é morar por um período.
Glorioso isso. Hein, pastor Valdemir? É glorioso isso. Quem é o Valdemir para dizer assim: eu tenho a morada de Deus? Quem é o Valdemir para dizer assim: eu mereço a morada de Deus? Hã? Não somos nada, né? Só Ele. Se Ele mora em nós, é pela graça, pela misericórdia, né? Bom dia, igreja, graça e paz. E o senhor pregando aí, falando, né, veio à minha mente, igreja, 3 anos atrás, eu me desvinculei de um sistema, de uma bolha. E qual a situação que eu e minha esposa se encontrava? Sem estudo, sem profissão, sem moradia. Aí vou falar em poucas palavras o que é a obra do Espírito Santo, como que o Espírito Santo age. E você, 20 anos fora do mercado de trabalho, 21 anos, e o que você espera? Uma esposa do lado, com 2 cachorros, mala. Aí você fica assim: meu Deus, o que vai ser da minha vida? Querendo ou não, o medo fala assim: mas peraí, aqui você tem a segurança. Tá uma bagunça, mas tem a segurança. Tá errado, mas tem a segurança. Mas o que é nós estarmos ligados ao Espírito Santo? Ao Espírito Santo falou comigo: mete o pé, vai em frente, que eu sou contigo, rapaz. Eu nunca te abandonei. A vida você entregou a mim. Não foi a essa bolha, a esse sistema, a essas pessoas. Você e sua esposa entregaram a vida a mim. Então compete a mim a continuar essa obra. E 3 anos se passaram, hoje se completa, meus amados. Eu posso dizer para vocês com toda firmeza, não é uma história faz de conta, eu fiquei sabendo. Não é fácil. Veio o choro, veio as dúvidas, veio os conflitos, mas a graça reveladora, transformadora nos alcançou. E nessa nossa caminhada de 3 anos, hoje, eu e minha esposa temos uma vida fácil? Não. Estou falando dessa maneira, não foi nada combinado, né? Mas para vocês verem como que o Espírito Santo trabalha. E nesses 3 anos, a graça nos alcançou. Deus tem colocado pessoas no nosso caminho para que as coisas venham a se encaixar. Somos perfeitos? Temos uma vida perfeita? Não, mas eu posso dizer para você, hoje nós podemos dizer que nós temos uma profissão, terminei os meus estudos, temos uma moradia, temos o pão nosso de cada dia que não nos falta, e cada dia nós temos conhecido pessoas maravilhosas, inclusive vocês, né? Então nós louvamos a Deus, pastor Joel, sobre a obra do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo Ele trabalha, e como o Senhor mesmo colocou, se nós abrimos o nosso coração e dizemos: Senhor, minha vida está desse jeito, materialmente falando, 0, mas uma coisa que nós devemos cuidar, ainda que o material falta, mas o espiritual, sempre devemos estar de pé. Amém, igreja? É isso aí. Isso é tão glorioso. Só para fechar, o Espírito fica aqui, o Espírito Santo que habita em nós, ele vê o que nós não vemos. Se ele vê o que nós não vemos e ele cuida de nós, o que ele faz? Ele revela. Coração. Guarde isso. O Espírito Santo vê coisas que nós não vemos. E como ele é consolador, é chamado para prejudicar ou para ajudar? Então, como ele é chamado para ajudar, e ele vê coisas que nós não vemos, o que ele faz? Até arrepio, é glorioso isso. Ele revela. Aqui, ó. Ele mostra para o filho. Ele mostra em quem habita. Fulano, isso aqui está errado. Quem te mostrou que estava errado? Não foi fulano Beltrano, foi o Espírito que habita em você. Amém. Esqueci o nome, o Zé Bruno colocou esses dias, eu achei muito bacana a história de um senhor, um pregador, que levava Bíblias num Fusca para um lugar. Se alguém souber a história, puder me ajudar aí.
Ele levava Bíblias num Fusca para um lugar que era proibido. Eles começaram a proibir o Evangelho. Aí quando ele colocava as Bíblias no Fusca, e se pegasse ele, ia aprender o Fusca, ia aprender iam aprender as Bíblias, enfim. Aí ele pegava, colocava as Bíblias no Fusca e falava assim: Senhor, o Senhor tem poder de mostrar, de abrir os olhos e de fechar os olhos. Então, Senhor, peço duas coisas a Ti: abra os olhos de quem vai receber essa Bíblia, é glorioso isso, e feche os olhos de quem não quer que os outros vejam. Esse é o nosso Deus. O Espírito Santo tem esse poder de abrir os olhos, que Ele venha cegar os que não querem deixar que os outros enxergam a verdade. Que tem gente que não quer que as pessoas ouçam a verdade, que são maldosas, que já estão governadas pelo príncipe do mundo. Então que Deus venha cegar essas pessoas, mas que Ele venha abrir os olhos dos sinceros. Que eu sei que tem muita gente sincera que está com os olhos vendados, que o Espírito Santo há de mostrar. Quem mostrou para você, Valdemir? Foi o Espírito Santo. Não tem conversa, não tem. Não foi o Espírito Santo. Quem mostrou para mim? Foi quem? O Espírito Santo. Usou a minha esposa para mostrar para mim. Mas Deus usou uma outra pessoa para mostrar para ela. Ou às vezes Deus usa situações. Deus dá sinais. Deus dá sinais. E você pega no ar. Opa, peraí. Quem te mostrou isso? Aquele que vê o que você não vê. Quem? O Espírito Santo. Ele vê o que nós não vemos. Então Deus nos mostra, abre os nossos olhos, nos ensine. Precisamos dele todos os dias. É o poder que Ele nos dá, poder de enxergar. Ele revela no nosso coração. Amém? Fique de pé, por gentileza. Que coisas sejam reveladas no seu coração. Amém? Que o Espírito Santo venha revelar no seu coração a vontade dele, o que é bom para você, o que não é. Amém? A revelação maior já está aqui na palavra. Já mostrou para nós, mas que Ele te mostre o caminho, o que é certo, o que é bom, o que não é, e assim vai. Amém? Ontem uma pessoa, só para fechar, ontem uma pessoa falou para mim assim: fiquei tão assim, meio assim, pastor, de ver que você recomeçou, tal. As palavras dessa pessoa eram palavras de pena, como se estivesse dando pena de mim. Falei assim, como hoje eu já liguei a chave, não estou nem aí para muita coisa. Hoje eu falo o que eu creio, hoje eu me posiciono, sem medo. Eu falei assim, olha, não precisa ter pena de mim não, porque quem está cuidando de mim, quem me guia, quem me conduz é o Espírito Santo. E eu creio que estou na vontade dele. Então se eu estou na vontade dele, eu estou bem, graças a ele. Amém, pessoal? Se você está na vontade dele, você está bem, sempre. Amém? Senhor, obrigado por essa palavra. O Senhor nos mostra o que nós não vemos. Jesus, o Senhor nos escolhe para morar. O Senhor nos convence do pecado. O Senhor nos mostrou que esse mundo jaz no maligno. O Senhor hoje é que mostra mais uma vez que o Senhor quer fazer morada no coração, Pai. Promessa do Senhor para os discípulos: não vos deixarei órfãos. E nós nos incluímos nisso, porque nós somos os teus discípulos, somos o teu povo, somos os teus filhos, ó Pai. Tu és o nosso Senhor, o nosso guia, o nosso tudo. E como é bom estar em tua presença, Pai. Espírito Santo, ore por mim, leve pra Deus tudo aquilo que eu necessito. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo,
vem interceder por mim. Oh, oh, oh. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. La, 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 O Senhor nos auxilia nas nossas fraquezas.